cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre literatura e poesia marginal. Aquela feita para ser espalhada pelas ruas, avenidas, pelos muros e vendida de mão em mão diretamente ao leitor. Para falar desta relação, o nosso convidado de hoje é o poeta, escritor e ativista cultural Douglas Maurício Zunino. Em alguns momentos, a obra e o autor se cruzam e até mesmo se confundem. Aliás, um dos ensinamentos básicos nas aulas de literatura diz que não se deve misturar autoria, escritor e obra, a vida, do escritor. Mas, no caso de Zunino, esta regra deve ser esquecida. Ou seja, nele tudo se mistura, se amarra numa linha tênue entre realidade e ficção. Tanto isso é verdade que sua mais recente obra sai da poesia e vai para a prosa e o próprio Douglas Zunino se torna uma ficção, ou seria realidade? Bem, isso pouco importa. O que importa é que temos o livro Confissões de um Poeta Marginal, uma autobiografia do autor lançada no ano passado pela Edifurb, editora aqui da FURB. São 167 páginas que traçam um painel político do tempo da ditadura e a militância cultural e a vida do próprio autor aqui em Blumenau e fora de Blumenau. Mas nossa conversa começa pelo seguinte ponto. Por que sair da poesia para a prosa? Qual o motivo dessa mudança? Boa noite, Zunino. Boa noite. É que, na realidade, eu não tinha intenções de escrever em prosa. Nunca tive, né? Uhum. Mas aí o Maico, que é diretor da editora da FURB, Maicon Tenfen, disse que se eu escrevesse em prosa, ele publicaria. Aí eu não estava muito afim, mas ele continuou insistindo. E aí eu disse, para poder me escapar, se for para escrever em prosa, eu escrevo o livro sobre a minha vida. Uhum. Né? E aí ele disse, não, melhor ainda. Aí eu não tive como escapar, eu tive que escrever o livro. Aí você fez o teu primeiro livro em prosa, né? E Sim. E nesse livro em prosa, você está contando, obviamente, as tuas experiências na literatura e no movimento cultural em Blumenau. Sim. Você começa a narrar a partir de que momento? Desde a infância, desde a terra infância que eu passei em Porto Belo, né? Eu nasci em Itajaí, mas tive a terra infância em Porto Belo. Depois eu venho para Blumenau, né, no centro. Aí eu começo a estudar no Santo Antônio. Depois eu mudo para o Garcia. Aí começo a estudar no Pedro II, né? Uhum. Que é uma diferença entre Santo Antônio e Pedro II, né? E aí a minha vida de operário, né? Que eu comecei com 15 anos na Artex. E depois começa aí a minha militância política, né? Uhum. 1980, e também junto à militância cultural, né? Uhum. O conhecimento da vida cultural da cidade, né? Porque eu tinha lá 19, 18 anos. E depois do desencanto da militância política, né? Até 1986. Em 86, eu fui o idealizador da Associação de Poetas Independentes de Blumenau. E aí eu começo a relatar mais a minha militância cultural mesmo, e artística, né? Uhum. O Douglas Zunino, ele é o nosso poeta, podemos falar como o poeta marginal, ou seja, aquele poeta que não está sendo patrocinado por uma editora, ele produz o material dele e vai para a rua vender. Mas aqui, deixa eu mostrar, este é o primeiro livro do Douglas, em que tem uma editora, aqui uma bela de uma apresentação,
Confissões de um Poeta Marginal, e que sai aqui pela editora da FURB, o Douglas, neste livro, ele mostra não só a questão da prosa, mas ele traz também a poesia. Você não deixa a poesia, né? Não. Inclusive, né, eu tive essa ideia de abrir e fechar cada capítulo com um poema, né? No início, os editores lá, né, meus amigos, inclusive, não simpatizaram muito com a ideia, né? Mas eu insisti porque a minha poesia ela tem muito de autobiográfico e também ela tem o sentido de dar esse painel de uma época, né? Então, eu acabei usando os poemas. Tá, olha só, Douglas, para você fazer um livro autobiográfico, obviamente, ou você tem uma boa memória, ou você tem registros. O que você fez? Eu fiz uma linha do tempo, né? Como eu te falei, o meu book tinha sido roubado no Rio de Janeiro, das minhas matérias e tal, né? Então, eu comecei a fazer uma linha do tempo, né? Mas assim, aí você foi juntando as informações? Aí eu fui no departamento de história aqui, de Blumenau, né? Para pegar essas matérias que eu não tinha mais, né? Com a Sueli Pecli lá. E aí fui fazendo essa... Ou seja, você foi pesquisar sobre você mesmo? Exatamente. Você se espantou com alguma coisa que você pesquisou a teu respeito ou não? Foi bem curioso, entende? Porque eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, mas o mais emocionante mesmo foi, assim, voltar à infância e à adolescência. Você foi se ver como nasce em você essa coisa da poesia, né? O mais legal que eu achei, assim, eu consegui realmente voltar ao tempo e, assim, contar como é que foi o primeiro beijo, né? Essas coisas, assim. Então, isso foi muito bacana para mim, né? Eu jamais teria pensado nisso. Tá. Quando você vai resgatar esse material, você acha que, depois do livro pronto, você acha que ficou alguma coisa que deveria ter entrado e não está ali no livro? Não. Eu acho que eu fiquei satisfeito, né? Talvez só detalhes, né? Porque eu tive que escrever ele rapidamente, né? Quanto tempo você levou para fazer? 6 meses. E né? qual era a rotina de trabalho? Como é que você sistematizou para fazer esse livro? Poeta não tem rotina de trabalho, né? Diferente, talvez, do prosador, que tem que ter, né? Mas foi mais a linha do tempo mesmo, né? Que me ajudou a fazer o trabalho. Tá, você foi pensando, vou começar lá na infância, depois vou para a adolescência, e aí, quando surgia a inspiração, eu ia lá e escrevia, né? Eu comecei desde a infância, desde o início até chegar a 2011, que é quando... Porque o segundo volume vai tratar da minha ida e volta do Rio de Janeiro, que vai ser um outro volume. Né? Ou seja, você já tem, então, um segundo volume para... Exato. Que aí ele vai abordar questões mais brasileiras, mais culturais mesmo, né? Porque o Rio é muito rico em eventos culturais, né? Então aí eu vou dar a minha visão do Brasil, né? Nossa. Bom, nós estamos conversando com o escritor, com o poeta Douglas Unino. Já disse aqui que ele é um poeta marginal, e poeta marginal é aquele que anda pelas margens, é aquele que não está no sistema, é aquele poeta que sobrevive da sua produção, ele próprio vendendo. Douglas, como é o processo de você montar o próprio livro? Como que você, para quem está em casa e não tem muita noção o que é montar um livro, o que é fazer um livro quase que à mão, né? Tem como explicar como que você faz isso? Assim, toda a minha trajetória, eu não teria conseguido se não fossem os amigos, né? Então, por exemplo, eu tinha uma equipezinha informal, né? Que, por exemplo, o Cláudio Peruzzi, que é um fotógrafo, o Tadeu Bittencourt, que é um artista plástico, né? Que, assim, ajuda a fazer capa, essas coisas, né? Mais fácil é o fanzine, né? O fanzine, praticamente são folhas dobradas, né? Então é mais fácil.
eu iniciei a minha carreira com fanzine. Depois, como esse material, aqui a gente vive na Europa do Brasil, dizem, né? Como esse material é meio que desprezado aqui, né? Aí eu fui indo para o livro, entende? Né? Quando eu voltei do Rio de Janeiro, aí eu voltei com fanzine. Aí eu me senti com mais coragem de continuar no fanzine, né? E aí eu acho que a visão foi também se modificando desse material, né? Dá um retorno isso, né? Hã? Dá um retorno financeiro. Não, e assim a visão desse material, que antes era muito desprezado, né? Uma vez eu fiz um fanzine comemorando os 150 anos de Blumenau, né? E o pessoal achou aquele meio muito pobre, entende? Né? Então... Desprezou teu material. Mas eu usei até de uma forma irônica, né? Esse material, para contrastar com a nossa pobreza, a nossa riqueza material e pobreza cultural. Sim. Bom, nós estamos conversando com o poeta e escritor Douglas Zunino. A gente vai fazer um intervalo. Na volta do intervalo, nós vamos conversar com o Douglas, vamos saber dele um pouco mais do processo criativo, a questão do envolvimento dele com a cultura de Blumenau e como ele sobreviveu no Rio de Janeiro por quase 1 ano e meio. A gente faz um intervalo e já volta.